Fala galera, esse é mais o Strategy Cast, conteúdo para quem pensa fora da caixa. E vocês sabem, a proposta é sempre trazer aqui um convidado que traga informações relevantes para todos nós, que de alguma maneira faça com que a gente pense fora da caixa. E nós temos aqui hoje Marcelo Belletti. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui. Satisfação. Gente, o Marcelo, ele é psicólogo, tá? E psicoterapeuta regressivo, trabalha com vidas passadas, enfim, muito conteúdo relevante aqui para todos nós. Marcelo, a gente sempre começa aqui pedindo antes, né, que o convidado ele se apresente, se ele tiver algum mantra, alguma frase, enfim, algum pensamento que o mova de alguma maneira, que faça ele, que tenha aquele start. Você tem alguma frase assim em mente? Eu gosto muito de uma frase que é dada como autoria do Jung, em que ele diz que a alma não tem comportamento, a alma não tem segredo que o comportamento não revele. Eu acho muito interessante, a gente que trabalha com psiquismo humano, que é como verdadeiros detetives no psiquismo humano, a gente vê e percebe cada vez mais que realmente a alma não tem segredo que o comportamento não revela. Bacana, bacana. E Marcelo, fala um pouco mais quem é o Marcelo Belletti para a gente poder entender melhor. Então, Marcelo Belletti é um cara que boa parte da vida trabalhou para ganhar dinheiro até que encontrou a psicologia e principalmente a terapia de vida passada, a terapia regressiva. Sempre trabalhei, sempre me dediquei, né, como todo, né, pai de família, enfim. Mas quando eu encontrei com a terapia, principalmente a terapia regressiva, com a qual eu me tratei inicialmente, já tinha essa visão de mundo, essa visão reencarnacionista, já comungava dessa ideia e fui me tratar com a terapia regressiva, a terapia de vida passada, por esse motivo. E como surtiu muito efeito, e como eu vi que ela expandiu a minha consciência de uma tal forma, eu falei, isso é o caminho. Quis mais disso. Quis mais disso, comecei a fazer curso, fiz a faculdade e mudei minha vida. Eu tinha um negócio próprio, mudei minha vida. Então é a minha segunda carreira, mas é a minha verdadeira carreira. Seu propósito. Meu propósito. É o meu propósito. Legal. E Marcelo, o que é terapia de vida passada? Então, nós todos temos comportamentos, sentimentos, fobias, que muitas vezes a nossa lógica não compreende. Muitas vezes eu quero me comportar de uma certa forma, mas a minha emoção acaba me levando a me comportar de outra maneira. Quantos de nós, né? Não, eu não vou responder. E vai lá e responde. Ou não, eu não vou... eu vou tomar essa decisão e vou levar ela até o fim e não consegue, né? Essas emoções, esses desalinhamentos que nós trazemos, muitas vezes eles estão fundamentados em momentos em que nós vivemos na nossa vida atual, ou mesmo no período intrauterino, ou até mesmo em vidas passadas. Então, são os construtos com qual eu vejo o mundo. Certos momentos, principalmente os momentos muito desorganizadores, momentos muito traumáticos, nascem as crenças. E essas crenças, embora estejam no inconsciente, porque você não tem a memória total do que você viveu em outras existências, ou mesmo nessa vida, você não se lembra de tudo o tempo todo, está no seu inconsciente. Então é um psiquismo mais profundo. Então, determinadas situações que você vive, eliciam, fazem que surja evocam essas memórias. Então, certas fobias, certos comportamentos, certas tendências que nós temos, dependendo daquilo com quem nós estamos convivendo, na verdade você não está respondendo só àquela situação, você está respondendo àquela situação, mas com uma carga emocional que vem de outro momento. Então, é por isso que se torna uma carga emocional que fica disfuncional. Você interage na vida de maneira disfuncional. Você não quer brigar, mas acaba brigando. Você não quer, talvez, ser indeciso, mas acaba ficando na indecisão. Quantos de nós vivemos esse desalinhamento em termos de querer fazer de uma forma, agir de uma maneira, pensar de outra e sentir de outra, ter uma emoção de outra? Então, a TVP busca as origens dessas crenças, por que eu estou reagindo dessa forma. Você regride, o cliente regride, faz uma nova visão daquele fato, aprende a lição que ali que precisava ser aprendida, e aí se desfaz. Desfaz no sentido de integra essa experiência de tal forma que ela não fica tão viva na mente. Porque, veja bem, ela está no inconsciente, mas ela
ela tem uma significação tão forte, emocionalmente falando, que ela interfere na vida consciente. Então a pessoa, por exemplo, casos de fobias, né, pessoas que têm vários tipos de fobias que não têm, pela lógica, não tem sentido algum, mas a carga emocional com que elas reagem àquela situação fazem com que elas reajam de maneira até, muitas vezes, que elas mesmas sabem que não procede aquele medo. É engraçado. E assim, Marcelo, você tem desculpa, Não, né? tudo bem. O que acontece? Inclusive, tem pessoas que parecem que... como se fosse um reagente, né? Precisa de algum tipo... só tá faltando algum determinado elemento ali para ela ter tal, né? Sim. Tal. Então, assim, às vezes a pessoa não é daquele jeito, mas às vezes uma outra pessoa se conecta com ela e passa a fazer parte da vida, e a partir dali, nossa, a pessoa mudou, mas parece que de alguma maneira precisava só daquela gotinha de ingrediente ali que, pum, a pessoa... É isso que a gente chama de expansão de consciência. Quando você regride, você olha aquilo de uma forma diferente, ressignifica, né? Uhum. E aí você expandiu a consciência. Ah, aprendi. Quando você aprende, aquela dificuldade que estava se repetindo na sua vida deixa de existir. Não é que ela deixa de existir, você não percebe mais ela, porque você já está com outro nível de entendimento. Sabe? Quando você integra aquela experiência, aquilo já não é mais um problema. Aquilo já não é mais uma afetação para você. Então você é capaz de superar. Porque nessa visão reencarnacionista, na visão que nós temos de homem, existe um caminho a ser percorrido. Você está em evolução o tempo todo. Então a vida é o grande desafio, né? A vida, a gente costuma dizer que é a grande terapia da alma, né? A vida está, de alguma forma, te confrontando com os conteúdos que você precisa trabalhar. Então ela traz situações e que vão, de alguma forma, evocar essas memórias. É como você falou, começa um novo relacionamento, nasce um filho, desencarna uma pessoa querida, falece uma pessoa querida. Então tudo isso vão trazendo resposta, trazendo memórias que estão mais arquivadas e que nesse momento são evocadas e vêm à tona. Porque para a mente, Léo, não tem tempo nem espaço. A gente fala que são memórias, mas para a mente ela está vivendo isso. Enquanto isso estiver vivo na mente, é como se fosse no momento presente. É como se quando esse evocador acontece, essa situação que evoca essa memória, ela está no presente. Então a gente fala que é regredir, mas na verdade ela não ficou no passado, ela está no presente. Então é preciso realmente fazer... A gente bota o cliente num estado alterado de consciência, como a gente chama, é uma pequena hipnose bem leve, porque a intenção é que o cliente tenha consciência do que ele está vendo, né? Então ele vai ver o que aconteceu, o que está sendo evocado, vai entender, vai fazer uma ressignificação daquele conteúdo, e no momento que ele percebe, entende o que ele precisava ter entendido, a lição que ficou para ser aprendida, pronto, ele integra aquela situação, aquela memória deixa de ser um problema. Porque, veja bem, nós temos várias e várias experiências. Por que eu não lembro de outras? Porque essas estão integradas. Elas já fazem parte do meu todo, percebe? E aí você pode pensar, Marcelo, mas se eu não lembro, como é que ela serve para mim? Aí eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Você se lembra do que você se alimentou ontem? Ontem talvez você se lembre. Mas você se alimenta, sabe do que você se alimentou no ano 2000, no dia 1º de março, às 10 horas? Mas ele serviu para você estar aqui. Sim. Ele integrou para que você chegasse aqui. Então, essas memórias, essas experiências vão compondo os nossos construtos, a nossa forma de ver o mundo, de interagir com o mundo. E algumas dessas crenças, como a gente costuma brincar, caducam, né? São crenças, ela tem um prazo de validade, mas ela já não serve mais para hoje. Veja bem, talvez num momento da história, ser agressivo, ser violento foi importante para sobreviver, mas hoje já não cabe mais isso. Só que algumas vezes isso foi tão eficaz num momento que talvez eu traga esse comportamento para hoje. E aí, como mesmo eu não querendo mais fazer dessa forma, quando eu vou ter uma reunião, quando eu vou ter algum tipo de conversa com meu cônjuge ou com minha esposa, eu acabo partindo para o uso da agressividade. Por quê? Porque tem uma crença de que, aquilo lá foi útil, aquilo lá me fez sobreviver. Só que já não é mais funcional, já é disfuncional. Ou seja, é uma crença que teve um período de utilidade, mas que agora tem que ser atualizada, né? A gente até brinca que é como se fosse o celular, tem que atualizar o sistema, senão buga, né? Então, não está mais sendo útil na convivência com as pessoas. Isso tem a ver com os nossos traços de caráter, isso tem a ver com os construtos, como eu vejo o mundo, né? Marcelo, nessa questão de regressão,
Então, as habilidades que nós tínhamos, né, tivemos em algum momento, em alguma vida passada, essas habilidades, então, elas continuam de alguma maneira presente em nós? Sim. Continuam presentes. Eu não sei se todas elas vão se manifestar. E veja bem, dependendo da situação, do aprendizado que eu preciso nesse momento, elas podem se manifestar ou elas podem, de alguma forma, ser embarradas para que eu desenvolva outras habilidades. Então, veja, é como se fossem linhas de crescimento. Todos nós temos linhas de crescimento. Moral, intelectual, matemática, lógico, matemático. Existem várias de crescimento. Se eu cresço muito numa linha de crescimento, eu causo um desequilíbrio. Então, momentaneamente, aquela área se detém para que outras se expandam. Isso a gente vê muito nos casos aí de nascimentos, né, das pessoas que nascem muitas vezes com problemas mentais, normalmente vêm de experiências onde usou muito o intelecto, não de maneira muito feliz, e aí não é que estão pagando, mas estão, de alguma forma, agora tendo que desenvolver outra área, uma área de moral, de paciência, porque enquanto corpo físico, você vê aquela criatura e parece que ela não está vivendo a vida, mas ela é um ser que é eterno. Então, ela está passando por um aprendizado importante não para uma única existência, na visão de uma única existência, mas na visão de várias existências, da fieira das vidas, como eu costumo brincar, né? Porque a vida é uma só, as existências é que são várias. A vida é contínua, mas as existências são várias. Aquela alma está se desenvolvendo em outras áreas, então ela vem podada a área intelectual para que possa desenvolver outras áreas. E, por exemplo, tem pessoas que às vezes conseguem evocar, de repente, com mais facilidade, de repente, essas habilidades, enfim, ou essas, não sei, de repente, não é características, mas esse mindset, enfim, né, de alguma maneira. Mas tem pessoas que tem assim, de repente passam por uma vida toda sem conseguir, tipo, evocar alguma coisa do passado, ou não. Todo mundo Na verdade, sempre... ela pode não ter consciência, mas na verdade nós temos o tempo todo, nós estamos usando tudo que nós, eu, você, todos que aqui estão, fazemos e como nós vemos o mundo é fruto das nossas muitas experiências. Então você está se baseando naquilo o tempo todo, né? São como uma escada, né? Você sedimentou um patamar e está tentando passar para o outro. Nesse momento é que muitas vezes a alma se defronta com problemas, porque é a hora que ela precisa trocar de crenças, é a hora que ela precisa ressignificar certos valores. É a hora que ela precisa ampliar a sua consciência. E é nesse momento que, normalmente, a gente tem aonde vem a situação do sofrimento. Porque a alma já quer. Tem uma parte da alma, uma parte que sabe para onde tem que ir, que já deseja ir avançar. Mas tem uma parte que ainda está muito ligada ao que viveu e que, às vezes, não permite. Eu falo de partes porque são os egos do passado. Né? Porque, veja bem, na nossa visão, na visão de homem que nós temos, eu não sou Marcelo, eu estou Marcelo. Eu sou a soma de todos os egos que eu tive, ou seja, de todas as existências que eu tive. Então, hoje eu estou como Marcelo, é um ego, vai compor esse self, que é essa individualidade espiritual. Né? A terapia regressiva está dentro desse guarda-chuva na transpessoal. A transpessoal contempla, a psicologia transpessoal contempla essa parte espiritual, que é essa dimensão espiritual. Não quer dizer que a gente diminua as outras dimensões, a psicológica, a religiosa, enfim, todas as outras dimensões que nós estamos colocados. Então, nessa situação em que o ego, muitas vezes, está sofrendo a atuação de um personagem, que a gente chama de personagem, mas é um ego do passado, que de alguma forma interfere e toma o poder. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do homem violento, né? Eu já quero, de alguma forma, sentar e conversar tranquilamente. Mas aquela personagem, nesse momento, fala assim, não é assim não. É botando força para poder sobreviver. E ele vem, de alguma forma, e toma o poder de decisão. Toma posse. Percebe? Não é uma possessão, não é isso. Tudo é você. Tudo são experiências suas. Mas, nesse momento, essa parte que acredita que ser violento é importante, é decisivo, assume o comando. E aí é por isso que quantos de nós temos comportamentos que não queríamos ter? Quem é que não passou por isso já? O que acontece nessa hora? Como é que pode? Que lógica tem? Eu quero fazer de um jeito
e faço de outra. Percebe? Isso é muito desorganizador. E aí, a própria psicologia fala da dissonância cognitiva, né? Quanto mais o que eu penso e o que eu faço está em desalinho, mais sofrimento surge. E realmente isso é um Mais sofrimento. dúvidas, Mais mais... dúvidas, mais tudo. Né? Você até quer agir de uma forma, mas aí vai e faz de outra. Isso é essa, como diz Santo Agostinho no seu livro, essa multidão que vive em mim. A multidão são os meus egos do passado. A grande maioria está integralizada, como eu falei, eu já não lembro mais. Mas tem uma parte que tem umas experiências que são muito traumáticas, muito emocionais, que ficam tendo como quase uma vida distinta de mim. E eles vêm e disputam poder de decisão comigo nesse momento. Marcelo, então assim, hoje em dia nós temos muitos casos de depressão no mundo. Inclusive, em algumas pesquisas, o Brasil ele é o 5º país mais ansioso, mais depressivo do mundo e o mais ansioso do mundo. O mais ansioso do mundo. Segundo algumas pesquisas. Todos esses, né, essas questões mentais que hoje em dia se tem, de repente, a gente pode atribuir a uma falta de autoconhecimento das pessoas? Essa confusão mental, Sim. que gere tudo isso? Sim. Na verdade, nós vivemos muito à margem de nós mesmos. Por exemplo, é muito comum as pessoas terem pensamentos, formas de ver o mundo, mas elas não questionam, elas não se questionam, né? E por que eu penso assim, né? Em vez de, eu costumo brincar que ao invés de ir com o pensamento para frente, é voltar. Peraí, mas eu estou pensando dessa forma por quê? Por que eu estou pensando desse jeito? Por que eu não posso olhar isso de outra forma? Porque isso tem a ver justamente com o que nós estamos falando. Então, a grande maioria das pessoas, não dá para a gente estabelecer caixinhas, tá? Porque cada ser humano é um universo em si. E hoje, cada vez mais na terapia regressiva, eu vejo isso. Cada história, às vezes você tem o mesmo sintoma, mas histórias totalmente diferentes. Então não dá para estabelecer uma regra ou uma conta de adição. Acontece isso, mais aquilo vai dar nisso. Isso cai por terra totalmente. Então, por exemplo, a depressão. Normalmente, você está deprimido pelo passado. Tem alguma coisa que no passado era boa e que hoje já não é boa. Tem um balanço aí interno, né, que é feito, que olha e fala assim, mas hoje, desse jeito, eu não quero brincar. Então, por exemplo, eu já tive casos em que a pessoa, quando volta numa existência anterior, nesse caso foi até interessante, é uma mulher, ela volta para uma existência que ela era a filha do chefe da tribo. Não é nem questão de ter financeiro, mas ela era tratada de maneira muito especial. E hoje, quando ela precisa enfrentar a vida, né, um emprego difícil, um chefe mais difícil, um marido também mais... Ela deprime. Não, eu não quero. Se é para ser assim, eu não quero. Então, perceba, ela tinha houve uma experiência que foi prazerosa e que, de alguma forma, fica na memória dela e estabelecendo uma comparação com a situação de hoje. E aí ela fala assim, não, mas desse jeito eu não quero. E aí na impressão que você tem, normalmente a gente percebe, você imagina uma pessoa depressiva, triste, né? É muito comum a gente pensar isso. Mas o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas depressivas são pessoas que não estão aceitando a situação onde estão. E se a vida te colocou nessa situação, tem um aprendizado aí. Como a gente brinca, né? O que a vida está querendo dizer? Né? O que a vida está querendo dizer? A vida está trazendo uma lição. Às vezes dura, às vezes difícil. Eu concordo que são. Mas necessárias. Extremamente necessárias. Até porque é uma realidade posta, não tem o que ser feita. Muitas vezes a gente sofre e aí revela um traço de pré-potência, mas não é a coisa de ser arrogante, é uma coisa de pré-potência, achar que tem uma potência de resolver algo que não tem. Então ela, por exemplo, por causa dessa cliente, ela achava que a vida tinha que se dobrar o que ela queria. Só que ela não tem essa potência de fazer a vida se dobrar para o que ela quer. E aí eu reconhecer, peraí, eu tenho potência para resolver isso, mas não tenho potência para resolver aquilo. E aceitar, fazer esse balanço de saber, pô, então eu posso resolver isso aqui, mas aquilo lá não adianta eu sofrer porque eu vou ter que me resignar com aquilo. É fazer esse balanço. Isso é a ressignificação. Percebe? Sim. Então você tem casos de depressão por isso. A ansiedade já é um pouco diferente. A ansiedade é um medo sem talvez uma causa muito clara, mas um medo pelo que vem. Então, ou seja, o deprimido está deprimido pelo passado e o ansioso está
com medo pelo futuro. Pelo futuro. Ou seja, quem é que sobra no presente, né? É muito pouco que sobra da gente no presente. Marcelo, isso então é a questão que você fala de quem está então no presente. Então isso tem todo sentido, pelo menos para mim, em relação a estarmos muito no piloto automático. Sim. Ou Não, é exatamente isso. Quando eu falo que você está vivendo em cima de construtos que você fez e não para analisá-los, você está vivendo à margem de si mesmo. Você está vivendo no automático. Eu não estou agindo na vida, eu estou reagindo à vida. É diferente. E quando por exemplo, vamos voltar, por exemplo, lá do violento. Ele está reagindo à vida sem parar para analisar, peraí, isso aqui não está legal. E veja, tem momentos em que a pessoa igual a ele se deu conta, ele veio, procurou terapia. Então ele estava realmente querendo mudar. Só que sozinho, às vezes, não vai. É preciso entender o que houve, desfazer. Muitas vezes você também tem a catarse emocional, tem uma energia emocional ali que precisa ser desfeita. Então você tem uma catarse que não é o principal, mas é importante. E fazer a ressignificação. Dele perceber que, poxa, tudo bem, lá foi útil, mas aqui já tem que ser diferente. Aqui eu já tenho que desenvolver outro tipo de habilidade, outro tipo de ferramenta. E aí ele se livra. E aí ele consegue integrar a experiência. Percebe? Então o ansioso, como nós estamos falando, ele tem um medo antecipatório, que também pode ser fruto de uma experiência anterior. Imagina, enfim, várias situações. Estou fugindo. E aí eu tomo a decisão de ir para a direita em vez de ir para a esquerda. E na direita vão lá e me pegam. Pô, eu não sei tomar decisão. E aí eu chego hoje e falo assim, pô, eu não sei decidir. Ou eu fico com medo antecipatório e falo assim, não importa, o que eu decidir, alguém vai me pegar ali na frente. Percebe? Isso são como fantasmas assombrando internamente, porque tem uma lição ali que precisava ser entendida. Qual é a lição nesse caso muito simplório que eu estou botando? Eu não tinha como prever o futuro. Eu não tinha potência para resolver algo que eu não sabia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Fez parte. Né? Doeu, realmente dói. Né? Se a gente tiver a história da humanidade, toda a história da humanidade foi muito dolorosa. Mas aí é que você começa a entender por que se fala tanto de contra o apego. O apego não é um apego à matéria, é um apego a qualquer tipo de circunstância. Porque se você está apegado a algo, você se mobiliza para mudar. E se eu estou num processo evolutivo, eu tenho que estar mudando o tempo todo. Então, se eu me apego a um status, a uma pessoa, enfim, qualquer tipo de apego desequilibrado, vai me deter o meu avanço. É muito interessante tudo isso que você falou até aqui, porque assim, a mente já começa a expandir, a gente já começa muitas coisas fazerem sentido, Sim. Né? O porquê, assim, certas situações que a gente enxerga não só, por exemplo, no meu caso, não só comigo, mas eu começo a observar melhor o entorno. Sim. E pra galera que tá aí nos assistindo, pessoal, fica o questionamento, né? O que a vida tá querendo te dizer? Se você caiu de paraquedas aqui também nesse vídeo, já aproveita, já segue, já ativa a vida o sininho. quer te dizer alguma coisa. A vida quer te dizer alguma coisa. E Marcelo, sobre, né, a terapia de vida passada, tem alguma contraindicação, indicação? Quem Na verdade, pode fazer? No início, havia-se uma indicação que eram poucos os casos em que você faria a regressão. Hoje se sabe que, usando a terapia regressiva e a própria terapia de partes internas, que é justamente você tratar desses egos do passado, que você pode fazer uma regressão clássica, voltar no passado e perceber como é que foi aquela história, o que esse personagem, de alguma forma, por que ele te afeta hoje, de que forma ele interfere na tua vida, o que ele está buscando, ou o que ele está querendo que você veja que você ainda não viu. Essa é uma regressão clássica, né? Você faz a regressão, faz o trabalho do final que a gente chama de personificação, onde o ego de hoje, trata do ego do passado. E também existe esse trabalho de partes, que eu nem faço regressão, mas eu faço o cliente confrontar-se com essa parte que vem, no caso lá do violento, e tomava ele como violência. Como é que é essa parte? Porque quanto mais consciência ele toma disso, mais possibilidade de intervir ele tem. Porque, veja, a gente tem que entender o mecanismo para depois sim conseguir intervir. Não é assim que funciona quase tudo na ciência? Claro. Você entende o mecanismo e aí você é capaz de intervir. Então é isso. Hoje não tem contraindicação. A única contraindicação que se diz é que no período da gravidez mais adiantada, que aí talvez exista uma certa contraindicação. Mas é só nesses períodos. Fora isso, não há contraindicação nenhuma. Nos casos, uma indicação muito forte é nos casos de fobia.
Os casos de fobias têm um índice de sucesso absurdo na terapia regressiva. E Marcelo, uma dúvida que me veio aqui à mente agora. A mãe, quando está gerando a criança, ela está diretamente ligada, né? Ali Sim. com a criança, enfim, né? Pode acontecer de algumas informações que são para de repente, aquela criança, aquele novo ser, pelo menos aqui nesse mundo, a mãe passar a ter acesso também? A mãe pode acessar. Tanto que existe o que a gente chama de regressão indireta. Por exemplo, um filho autista. Você pode trabalhar com regressão através dessa mãe e beneficia o filho. Agora, nós temos aí nesse período da gravidez, como você falou, a questão de muitas vezes o feto se identificar com os conteúdos da mãe. Como existe uma proximidade muito grande, então certas falas, certas situações que a mãe passa, até antigamente o pessoal falava, né, a mulher grávida não pode tomar susto, né? Isso. De alguma forma, isso tem uma lógica, porque o feto se confunde muito com os valores da mãe, ele se confunde muito com as crenças da mãe, e certas falas que a mãe faz em alguns momentos pode afetar esse feto. Eu tenho 2 exemplos bem interessantes a respeito, a gente chama de PIU, período intrauterino. Eu tive uma senhora que eu atendi, ela era a caçula de 7 filhos, um casal de portugueses, os pais dela. E, em dado momento, o pai faleceu, a mãe já muito idosa, ela teve que cuidar. E ela veio para o consultório porque ela tinha uma situação seguinte, ela cuidava da mãe, tratava bem a mãe, mas ela tinha uma sensação que a mãe queria ver ela pelas costas. Ela falava exatamente isso. Minha mãe quer me ver pelas costas. E era muito interessante. Aí a gente fez a regressão, ela vai para o momento intrauterino. Ela vai para o momento que a mãe se descobre grávida e contando para o pai. Veja, ela já era uma senhora, então isso... Nós estamos falando de 60 anos atrás, mais ou menos, alguma coisa assim. E os pais portugueses vieram de lá para cá, numa situação difícil. E aí, quando ela conta, o marido, naquela ideia antiga de que as mulheres engravidavam porque queriam, né? Ele começa a, de alguma forma, brigar com ela. E a mãe, por sua vez, falando que não devia ter engravidado, que não podia ter engravidado, que não queria ver essa criança de jeito nenhum. E ela captando o pensamento da mãe que a mãe não queria ver essa criança. Quando ela está lá no processo regressivo, e em dado momento eu pergunto para ela, mas ela não quer ver a você? Ou ela não quer ver essa criança porque é mais uma boca para ser alimentada? Aquela pergunta, Léo, foi o suficiente para expandir a consciência dela. Ela falou assim, não é comigo. É porque realmente é a situação. É mais uma criança, eu sou a 7ª. E aquilo foi o suficiente. Mais uma boca. Desfez. Acabou o problema dela. Acabou. Caramba. Acabou o problema dela. Ela saiu dali, depois ela voltou na próxima e falou assim, acabou. Eu não sei nem o que houve, não sei nem dizer, acabou a sensação que eu tinha. Então, veja... Como se fosse uma guerra, a guerra acabou. Sim. Era um pensamento que era da mãe, que fazia sentido, né, naquele momento, devido àquelas circunstâncias. E ela entendeu que a mãe não tinha nada contra ela, mas sim por conta das circunstâncias. Caramba, que interessante, cara. Né? Muito interessante. Outro caso, esse caso não é meu, eu fiquei sabendo. Uma mãe que não quis, mas o pai não quis saber não, perdão, eles ficaram sabendo o sexo da criança, só que houve um erro. Naquele início, quando ainda havia alguns erros, né? Ainda acontece, mas é bem menor agora. E eles já estavam esperando um menino e veio uma menina. E aí, essa moça foi regredida e ela vai para o momento do nascimento. E quando a mãe fica sabendo que é menina, e a mãe fala assim, tudo bem. A mãe fala, tudo bem. Mas aquilo foi o suficiente. Essa menina não aceitou o peito e só foi aceitar ser pega no colo aos 3 anos de idade pela mãe. Caramba! Ela não ficava no colo da mãe. Ela não ficava no colo da mãe. A mãe, por sua vez, tentando entender tudo isso, fez algumas... enfim, orientada por pessoas que entendiam, conversava com ela na hora que ela dormia, pedindo desculpa, que não foi nada disso, que não era a intenção dela, ela só ficou surpresa, porque estava aguardando uma coisa e veio outra. Aí que passou. Caramba, cara. Exatamente. Então, assim, a gente pode, então, imaginar que existam muitas, assim, de repente, muitos problemas
que poderiam ser Evitados. ou esclarecidos, soluções poderiam aparecer, né? Não, você vê, Léo, te interrompendo, imagina uma mãe ou um pai que às vezes, enfim, por uma série de situações, chama o filho de burro. Ele está criando uma crença, ele está limitando aquela criança. Sem querer, ele está limitando aquela criança, inclusive dela ser mais feliz, porque ela vai estar trazendo aquela sentença dentro dela. E eu tenho visto casos inúmeros de pessoas que voltam a esses momentos que o pai ou a mãe fala. É lógico que o pai e a mãe não falam isso de propósito. É lógico que a gente sabe que tem uma luta, né? Pai e mãe não é fácil, não é simples criar uma criança. E há alguns momentos que a gente não é perfeito e a gente comete equívoco mesmo. Mas, com essa, como a gente está conversando, com essa ampliação da consciência, as pessoas agora podem passar a ter mais cuidado. Não é lógico, você não vai também proteger de... As pessoas também... como a gente tem um pensamento sistêmico, ninguém passa por aquilo que não precisa. Se ouviu isso, também, de alguma forma, é importante para aquela alma passar por isso. Para poder crescer. Para poder crescer. Mas, se você puder facilitar a existência e o crescimento de cada um, por que tem que ser tão sofrido, né? Não precisa ser sofrido, dá para ser um pouco mais fácil. É que nós ainda teimamos muito na hora de mudar. E aí vem o papel da dor. Aí vem a parte didática da dor, né? A dor, no fundo, ela é um motor de transformação. Ela muitas vezes te empurra para aquilo que você não quer lidar. Aqueles conteúdos que você não quer lidar. Quantos de nós na vida a gente fica, certos assuntos a gente fica deixando, e aí começa a doer, começa a apertar, e aí que a gente vai tomar uma providência. Então, nesse caso, Marcelo, quando você fala de algumas coisas incomodam, outras não, por exemplo, tem memórias, falando de regressão, tem memórias que a gente, de alguma maneira, a gente não pode acessar? Olha, na forma que a gente faz a regressão, a gente faz uma regressão chamada cronotrópica, ou seja, a gente vai do sintoma para a causa. Mas quem indica a causa é o psiquismo. Não sou eu que falo, então vá para um período intra-vida, ou vá para um período intrauterino, ou vá para uma vida passada. Quem determina isso é o psiquismo de profundidade do cliente. Como que a gente faz isso? Ele fala o sintoma, tá me incomodando ser violento. Tá, o que você sente nessa hora? Muita raiva, como se pudesse partir para cima. O que você sente no seu corpo? Eu sinto um calor, como se eu tivesse vindo uma energia de dentro. E nessa hora, quais pensamentos você tem? Não, eu tenho que partir para cima, porque senão eu não vou ganhar. Então a gente usa essa metodologia, essas chaves, a queixa, a emoção, os pensamentos, a sensação física, e induzindo, através de uma indução hipnótica, através desses sintomas, o psiquismo dele traz o que ele precisa ver. Então, só é acessado o que é preciso. Não é acessado o que não é preciso. Entende? Então, se não veio à tona, é porque não é necessário. O psiquismo tem essa sabedoria. E, Marcelo, você até me corrija se a minha colocação não for correta, mas, por exemplo, imagina um personagem, né? Um personagem da... Vamos colocar, tipo, né, o Homem-Aranha, por exemplo, quando ele, naquele momento ali que ele descobre que ele tem aquele, né, ele é picado pela aranha, enfim, aí começa a ter aquele poder da descoberta ali do poder dele, começa a testar, começa aquele momento de euforia, mas assim, ele conseguiu, no primeiro momento, ele tava ainda, né, se ambientando, tendo posse daquele poder e estava se acostumando com aquele poder, beleza, ele já seguiu o caminho do bem. Mas pode acontecer de uma pessoa ela acessar informações e ela... Como é que eu posso colocar? Usar isso mal? Olha, Léo, eu até acredito que possa, mas eu nunca vi, percebe? Porque você não faz nada a ninguém. No fundo, a gente vive num grande sistema com sistemas menores. Então, é o meu sistema interno, eu e meus personagens do passado. Então, é um sistema intrapsíquico. E o sistema extrapsíquico é eu com as pessoas à minha volta. Eu no mundo, né? Então, nós somos sistemáticos. Na verdade, o que a gente começa a perceber, de acordo nós vamos trabalhando com isso, é o seguinte. No fundo, eu não agrido ninguém, eu não desrespeito ninguém, a não ser a mim mesmo. Quando eu cometo um ato equivocado com alguém,
o primeiro prejudicado, o primeiro a receber as consequências, sou eu mesmo. Então, não tem muito como fazer isso. Você pode até fazer isso? Pode. Mas, se isso acontece, se isso vem à tona, é porque, de alguma forma, é necessário. Mas eu não acredito muito, pelo menos as experiências que eu tenho tido, das pessoas que regridem e as pessoas que têm acesso a esse tipo, a essa expansão de consciência, elas se tornam cada vez pessoas mais funcionais na vida, mais integrativas, interagem melhor na sociedade. Porque estão num estado de consciência melhor, exato. Estão mais alinhadas dentro de si. Como ela tem menos desalinhamento, ela consegue interagir na vida de uma maneira muito melhor. E mais, Léo, muitas vezes as pessoas acham que olhar para si, num primeiro momento, seria um ato um tanto egoístico, né? Mas, quando você olha para você e começa a entender as suas dificuldades, os seus desalinhamentos, você é capaz de estender o olhar para o outro e falar assim, cara, ele também tem a dificuldade dele. Se eu tenho, por que ele não tem? Aí você é capaz de se tornar até mais compreensivo. É lógico, não vai justificar e fazer uma agressão, uma violência. Mas você começa a ter um olhar mais compreensivo, porque você fala, ele também lá tem os desalinhamentos dele, as descompensações, os problemas que ele traz interno. Isso faz total sentido, porque assim, parece que quanto mais expansão da mente, mais você acaba ficando, não digo tolerante também com certas situações, mas você começa, não seja bem tolerante, mas você consegue enxergar melhor vários ângulos. Sim, né? Você tem, é como a gente falou, uma expansão de consciência. Quando você expande a consciência, você tem uma visão maior. Então você é capaz de entender que o que acontece internamente em você acontece nos outros. Entende? Então, você passa a ter um olhar mais compreensivo. E você, Marcelo, no caso, depois que você passou a fazer terapia e você depois passou a ser terapeuta, você mergulhou nessa série de informações, nesse mundo de novas informações, teve acesso, né, conseguiu acessar, você notou assim uma diferença gigantesca do Marcelo de antes e o Marcelo depois? Eu diria que sim. Tem muita coisa ainda para ser vista, tem muita coisa para ser aprendida, mas com certeza não é a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Você ficou mais paciente? Com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Tá o ideal? Talvez ainda não. Precisa melhorar um pouco? Precisa. A gente sempre precisa refinar, né? Mas, de alguma forma, tô longe de ser o que eu era. Ansiedade, melhorou? Muito, muito. Não há dúvida. Não há dúvida. E eu vejo o resultado nos meus clientes, né? Medos, comportamentos que de alguma forma são disfuncionais, se tornam pessoas cada vez mais funcionais nos seus casamentos, no seu trabalho, na sua convivência social. Porque elas passam a ter essa capacidade, como a gente está conversando aqui, de ser mais empática. Porque ela percebe que se ela tem a dificuldade dela, os outros também têm. Entendi. E, Marcelo, veio também uma dúvida aqui agora, a respeito de personagem do passado. O que seria um personagem do passado? Um ego do passado. Vamos dizer que lá na vivência da Roma antiga, eu fui o Marcellus. É um ego do passado que teve lá uma série de experiências, que passou por uma série de situações. E algumas delas foram traumáticas. E algumas delas foram difíceis. Em algum momento eu passei alguma experiência que eu não aprendi. Quer ver uma coisa muito interessante e que mobiliza muito, e muito mais do que a gente supõe? Culpa. A culpa mobiliza muitos de nós. Muitos de nós estamos em sofrimento por conta da culpa que carregamos. E a culpa revela um traço que nós identificamos como um traço de orgulho. Orgulho pelo quê? Porque eu julgo que eu não podia ter cometido aquele equívoco. Mas aí vem a pergunta, mas não podia por quê? Ah, mas eu já sabia. Talvez você soubesse intelectualmente, mas emocionalmente você não tinha o arcabouço para agir de maneira diferente. Então aí fica o hoje, o ego de hoje, ou mesmo, vamos dizer que se foi numa situação de uma vida passada, existe aqui dentro uma noção de que eu sou culpado, e se eu sou culpado eu mereço o quê? Sofrer. E aí eu faço comportamentos inconscientes onde eu busco o sofrimento, maneira de sofrer. Pessoas que vão muito bem, daqui a pouco elas fazem aquele efeito que perdem tudo, né? O efeito serrote, né? Sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Porque tem uma parte dela que fala assim, não, mas eu não posso ser feliz. Olha o que eu fiz. Mesmo que isso não esteja na memória mais atual,
mas ela, em algum nível inconsciente, ela continua se julgando culpada. E muitas vezes isso está nessa própria existência. Muitas vezes, nessa mesma existência, a pessoa tem alguma coisa lá que ela olha no passado e diz, mas eu não podia ter feito aquilo. Eu tive um caso de um senhor em que ele cuidou da mãe, né, a mãe já mais idosa, ela veio a falecer, mas ele por conta da situação dele de casamento, ele achou que não se dedicou o suficiente. E ele se culpa por isso. Quer dizer, ele acha que ele tinha que ter feito mais. E ele fez muito, muito. Mas ainda assim ele achou que tinha que ter feito mais. Percebe? É um nível de exigência e de cobrança de si mesmo. Não é ninguém que está cobrando, ele que está cobrando. É uma expectativa de si mesmo. Ou seja, ele achava que estava num certo patamar, sendo que ele estava em outro patamar. Que, na verdade, cá entre nós, eu que pude assistir, ele fez 98%, mas ele julga que tinha que ter feito 100%. Ele julga que ele tinha que ter feito diferente. E aí ele se cobra. E aí ele faz uma série de comportamentos em que ele busca sofrimento de maneira inconsciente. Porque, na verdade, Léo, a gente toma decisões, e você é um cara que analisa muito essa coisa de decisões, vai saber disso, muito mais inconscientemente do que consciente. Sim, é verdade. As nossas decisões inconscientes são muito... O nosso inconsciente manda muito mais na nossa vida do que a gente supõe. Existe um estudo da neuropsicologia, da neurociência, que diz que apenas, por exemplo, o tempo que nós estamos aqui conversando, nós estamos captando informações. Certo. Dessas informações, nós teríamos capacidade, pelo que eles falam, se eu não me engano, 12 GB de informações por segundo. Só que desses 12 GB que entram por segundo, apenas 40 KB são conscientes. O resto tudo é inconsciente. E isso tem sido provado através de certos processos hipnóticos de profundidade, hipnotismo, em que a pessoa realmente entra num nível muito mais aprofundado, em que elas, por exemplo, nos Estados Unidos, isso está sendo usado na polícia de Los Angeles, onde pessoas que viram um atropelamento são hipnotizadas e acessam essas memórias, são capazes de identificar a placa, a hora. Existem experiências que mostram que a pessoa é capaz de apontar a cor da meia do hipnotizador há 2 semanas atrás, percebe? Mostrando um nível de memória. E eu vejo isso nas regressões, mesmo com muito mais leves. Quando uma pessoa está regredida, ela diz da emoção e do pensamento que estava passando no personagem numa outra existência. Fala do pensamento que ele estava tendo. Então, veja, a gente guarda muito mais informação do que a gente supõe. Mas muito mais. Então o inconsciente ainda manda muito mais na nossa vida do que a gente supõe. E essas crenças que estão dentro do inconsciente precisam vir para o consciente para que a gente possa agir de maneira mais natural. Natural no sentido de poder ordenar isso melhor. Você não vai desperdiçar esse conhecimento. Muitas vezes as pessoas, não, lembrar para acabar de esquecer. Não, não é para acabar de esquecer, é lembrar para integrar. Fazer parte do meu portfólio de aprendizado. Do que eu já aprendi, do que eu já vivi. E aí eu, em vez de reagir, vou agir na vida. Marcelo, no caso, você falou a respeito de acessarmos informações que estão no nosso inconsciente. Por exemplo, quando tem um profissional fazendo ali a hipnose, fica mais fácil a gente poder acessar essas informações. Sim. Mas a pessoa consegue fazer, por exemplo, através de uma meditação, ela consegue fazer, não sei se existe, né, se seria esse o termo adequado, mas, por exemplo, uma auto-hipnose? A auto-hipnose existe. Eu não sei se não é adequado fazer uma autorregressão sozinha, né? Fazer uma autorregressão é sozinha, né? Uma autorregressão. Por quê? O profissional, como no meu caso, eu estou ali fazendo perguntas para ele, para ajudar ele a ampliar o que ele está vendo. Perguntas abertas, não é induzindo. Eu estou num local, esse local é aberto? Esse local é fechado? É de dia? É de noite? Porque são detalhes, mas ele vai compondo a cena para ele entender o que está acontecendo. E você vai fazendo pergunta. Que é uma outra das ferramentas que nós usamos na terapia regressiva, é a maêutica, né? A maêutica socrática, que é você desconstruir o pensamento. É justamente você buscar a origem do pensamento. Por que você está pensando dessa forma? Então você desconstrói. No momento da hipnose, no momento em que ele está regredindo, não, mas depois, na hora da ressignificação, a gente trabalha isso. Então você usa é uma das técnicas que a gente usa, que é desconstruir esse pensamento, como Sócrates gostava de fazer. Então, quando temos essa situação
de fazer sozinho é um tanto... Você pode ter um ganho, mas eu acho que fica um ganho mais limitado. Até porque também, por exemplo, se você não tiver... Como saber lidar com isso, a informação. Isso. Porque você tem que saber lidar com isso. Porque talvez você acesse e continue vendo do mesmo jeito e não vai resolver. Não vai resolver. Entendeu? Verdade. Então você precisa ter um novo foco. Porque o que eu te falei, o mais importante é a ressignificação. A catarse é importante? É. Mas o mais importante é a ressignificação. O Hans Stendhal, o Brian Wells, a Edith Fiore, eles são, Stanislaw Grof, são os, assim, vamos dizer assim, os primeiros a usarem a terapia regressiva, a terapia de vida passada. E eles são unânimes em falar que a catarse é importante, porque para eles, o Stanislaw Grof chama isso de coex. Você vive uma situação difícil e forma um coex, uma cristalização, que tem uma carga emocional, tem uma ideia, tem uma sensação física, tudo contido aqui. Então, vamos dizer que o cara morreu, sei lá, torturado. E hoje ele tem lá o corpo, hoje várias dores corporais que ele tem aqui. Quando ele regride e deixa talvez aquela emoção escoar, porque veja bem, o psiquismo, quando você vive situações traumáticas, e as pessoas que já passaram por acidente já sabem disso, ele afunila a sua percepção. Você não consegue dar conta de perceber tudo. Então o psiquismo te afunila. Aquelas emoções são sentidas, mas não são vividas naquele momento. Então tem uma carga emocional para ser escoada. Essa é a catarse. Então, nesses momentos, há muitas vezes o choro, há muitas vezes situações em que a pessoa deixa vir uma carga emocional muito grande. Vou te dar um exemplo interessante. Pessoas que têm essa doença em que sentem dores em várias partes do corpo, eu esqueci o nome da doença agora, eu vou me lembrar. Bom, esqueci o nome, é uma dor que ela tem várias, é uma doença que se sente várias dores no corpo, mas agora, enfim, não estou me lembrando. Depois, mais para frente eu lembro e falo sobre isso. Mas você, quando há esse escoamento, você consegue, é capaz de dar certas dores que ficaram marcadas no corpo. Então, você quando faz a regressão e tem esse escoamento da emoção, e principalmente a ressignificação daquilo tudo que foi vivido, do porquê, em vez do porquê, mas o para quê você viu aquilo tudo, você consegue se deixar integralizar e aí deixa de ser um problema, deixa de ser um entrave. A partir do momento que você tem acesso à origem, né? Sim, essa é a grande coisa. Você vai na origem. Porque, veja, você passar por uma situação emocional. Eu tinha uma cliente que tinha problema com elevadores. Não podia entrar no elevador. Poxa, ela morava no 9º andar. Então, ela subia e descia de escadas. E ela sabe, pela lógica, intelectualmente falando, que não tem o menor perigo. Ou que pode até ter algum perigo, mas é muito pouco. Mínimo. Mínimo, né? E ela não conseguia se livrar disso. Nós fizemos uma regressão. Ela vai lá para um momento em que ela lidava com ervas e tal. Na época ainda da Inquisição. Ela é tida como uma bruxa, né? Mexia com algumas coisas diferentes. É tida como uma bruxa. E em vez de... Só que foi uma coisa bem curiosa, porque em vez de ser na fogueira, ela é posta tipo uma caixa fechada, uma caixa fechada na praça, e fica ali pendurada há vários dias. Ela sabe que todo mundo sabe que ela está ali dentro, né? E o que ela relatava é que se ela entrasse no elevador, ela ia morrer, e que ela ia ficar presa, as pessoas iam saber e não iam fazer nada. Que é o que ela sentiu naquela praça. As pessoas sabiam que ela estava ali e não faziam nada porque não podia fazer mesmo. Ela estava de um castigo e ela ia morrer ali e morre ali. E desencarna ali. Então ela hoje não entrava. Quando ela viu aquilo, teve a catarse, entendeu o que aconteceu, entendeu que aquilo foi uma situação, e ela consegue integralizar aquilo, acabou o problema. Agora ela tem que fazer ginástica, porque agora ela não sobe mais de escada, entendeu? Agora sobe e desce do elevador. Mas agora tem que fazer ginástica. Antes ela não precisava fazer ginástica, ela subia e descia 9 andares todo dia de escada. Mas ela acabou o problema dela, entendeu? Porque ela entendeu o que houve. E aquela crença que se cristalizou, como eu falei para você, é uma crença que ficou estabelecida, quando ela integra, ela vê, não, isso não tem mais sentido. Ela é capaz de fazer a mudança. E aí ela fez a mudança e tá tudo bem. Bacana. Marcelo, esse tema, assim, a gente precisa aprofundar mais ele, porque, assim, já vieram algumas ideias aqui na minha cabeça, algumas dúvidas,
E, assim, acredito que sejam dúvidas também de outras pessoas que estejam nos assistindo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ter a parte 2 dessa conversa, tá? Pra gente Um poder prazer. falar um pouco mais a respeito disso, tá? Então, assim, galera, aguardem que vai ter a parte 2, tá? A gente vai gravar e vocês vão ter acesso a essas informações fresquinhas para vocês. Sigam o canal, tá? Curtam, compartilhem, enfim, de alguma maneira, o que o Vitor tá querendo te mostrar, né? Se você caiu de paraquedas aqui, se você de alguma maneira está assistindo esse conteúdo. Pessoal, essa foi a parte 1, vai ter a parte 2, tá? Esse foi mais um Estratégia Cash, conteúdo para quem pensa fora da caixa. E esse aqui é o Marcelo Belletti. Marcelo, pode falar com o pessoal, suas redes sociais. Minha rede social, Instagram, Terapia de Vida Passada, né? Tá lá, tem meu contato, lá quem quiser entrar em contato, quem quiser procurar para fazer a terapia, estamos à disposição. Beleza. Aguardem que a gente já vai postar a parte 2.